presidência do Instituto Marielle Franco. Estarei moderando esta coletiva junto com o Tiago Câmara, assessor de imprensa da Anistia Internacional Brasil. Para a gente iniciar oficialmente, apresentarei as organizações aqui e seus porta-vozes. Bem, o Instituto Marielle Franco é uma organização sem fins lucrativos, criada pela família de Marielle Franco com a missão de inspirar, conectar e potencializar mulheres negras, LGBTQIA+, e periféricas a seguirem movendo as estruturas da sociedade por um mundo mais justo e igualitário. Os objetivos do Instituto são lutar por justiça, defender a memória, multiplicar o legado e regar as sementes de Marielle Franco. Representando aqui o Instituto Marielle Franco estão Dona Marinete Silva, mãe de Marielle, seu Antônio Francisco, pai de Marielle, Aniele Franco, irmã de Marielle, e Luiara Franco, filha. Aqui também estão Ágata Arnaus, advogada, servidora pública estadual, esposa e companheira de Anderson Gomes, e mãe de Arthur. Esta coletiva é coorganizada pelo Instituto Marielle Franco com a Anistia Internacional Brasil. A Anistia Internacional é um movimento global de mais de 7 milhões de pessoas que encaram a justiça como algo pessoal. A organização realiza campanhas para que direitos humanos sejam reconhecidos internacionalmente, respeitados e protegidos no Brasil e no mundo. Criada em 1961, pelo advogado britânico Peter Benenson, a Anistia atua no Brasil desde o período do regime militar e teve seu escritório sede inaugurado em 2012. Representando a Anistia, aqui está Jurema Werneck, diretora executiva da organização. Agora eu vou passar para o Tiago, assessor de imprensa da Anistia Internacional Brasil. Bom dia a todos. Vocês me ouvem? Sejam bem-vindos a essa coletiva de imprensa. Eu vou só repassar as regras que nós estabelecemos no aviso de pauta. A gente vai ter a sequência dos porta-vozes falando, começando por Dona Marinete, depois por Ágata, depois Aniele e por fim, Jurema Werneck, da Anistia Internacional. E, após a fala de Jurema, nós abriremos para algumas perguntas. Devido ao nosso tempo limitado, nós vamos receber as perguntas no chat e vamos selecionar algumas delas. E é muito importante que vocês indiquem para quem vocês estão fazendo a pergunta e de qual veículo vocês estão perguntando. E aí nós vamos, no final da fala da Jurema, nós vamos indicar quais as pessoas que vão fazer as perguntas e aí abre-se o microfone e a câmera para que vocês mesmo o façam. Combinado? Podemos dar início, então. Passo a palavra agora à Dona Marinete para iniciarmos essa coletiva. Bom dia. Bom dia de novo. Primeiro, eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui e falar mais uma vez sobre o caso da Marielle. A gente vem aí nesses 3 anos para chegar a tantas perguntas sem resposta ainda. É falar de um marco que vem trazendo tantas dores para todos nós. É dizer que Marielle vem trazendo força, energia, mas que a gente possa cada vez mais lutar para que esse crime seja elucidado. Tem conversado aí com o Ministério Público. Pode continuar. Tem conversado com o Ministério Público, conversado com todas as autoridades para que a gente consiga chegar aos mandantes desse crime. Marielle hoje é uma referência no mundo, na história. Estamos, mais uma vez, vindo para cobrar das autoridades mais empenho. 3 anos é muita coisa.
É muito tempo para que a gente não chegue a saber quem são os mandantes dessa barbárie. Infelizmente, as nossas dores são maiores do que tudo ainda. São dores profundas. Acho que não tem um mensurável de uma mãe que passa por uma situação dessa. A Marielle foi morta sem nenhuma defesa. A Marielle foi totalmente brutalmente assassinada, sem a gente conseguir fazer nada por ela. Minha filha não teve defesa nenhuma. Infelizmente, ele tem visto aí muito empenho das autoridades, mas falta muita coisa ainda. Falta muito para a gente chegar aonde a gente quer, o que a gente precisa é saber quem são os mandantes. Infelizmente, estamos aí contando com as autoridades, com todas as mudanças que nós tivemos aqui, dentro do GAEP, dentro da DH, mas que muito ainda, com muita esperança de que a gente venha conseguir saber quem são. Infelizmente, também, não temos ainda um crime bárbaro como foi o da minha filha. A gente vê hoje, aqui no Brasil, tanta coisa, tanta gente ruim, tanta gente fazendo maldade, acontecendo as mesmas coisas que aconteceu com ela, mas que não podemos perder a esperança de que esse crime e os outros que estão aí pendentes na DH, em todo o Ministério Público, a gente possa ter um resultado positivo. Continua acontecendo as mesmas barbáries que fizeram com a minha filha, infelizmente, com mulher negra, dentro da política, dentro da sociedade. E vamos continuar lutando para que, mesmo não tendo um reconhecimento, ou alguns aqui no Brasil, mas que a gente sabe que lá fora o mundo inteiro clama, né, por uma justiça, né, para dar uma resposta aos seus eleitores, dar uma resposta para a família, principalmente, e para a sociedade do mundo, de modo geral. Marielle hoje é símbolo de resistência no mundo. Ele está vendo mais de vários países se juntando a nós nesse 14 de março. É um marco que nunca vai ser esquecido. É uma história de uma mulher que vem da periferia e chega no topo para fazer o que a gente queria que ela fizesse, o que o mundo esperava dela, o que os eleitores esperavam dela. Então, isso é fundamental que a gente mantenha isso de uma maneira lúcida e coerente para que se chegue a saber quem são, né? O que Marielle incomodou, o que Marielle fez para poder ter uma morte tão trágica igual essa. E acho que nenhuma mãe merece passar por isso. Eu hoje vivo quase 3 anos de muitas dores, muita tristeza, porque não é fácil você saber que alguém planejou a morte do teu filho de alguma maneira. E isso não quer dizer que a gente põe a Marielle em algum outro tipo, em algum pedestal, alguma coisa. Não, pelo contrário. Marielle, a dor que eu sinto é a dor de todas as mães que têm perdido seus filhos também. A minha filha não é melhor do que nenhum desses que estão perdendo a vida, seja por qualquer outro tipo de problema. Então, continuar com essa esperança na Justiça do Rio de Janeiro. Foi aqui que se deu o crime, para a gente ter esse fortalecimento, esse reconhecimento aqui mesmo onde foi praticado. Hoje eu conto com o mundo inteiro se juntando a nós. Tenho também a minha fé, que tem sido uma base para me manter de pé realmente, porque é isso que eu tenho feito. Ter uma esperança constante na providência divina, porque essa eu sei que não vai falhar. A dos homens podem falhar, mas essa não vai. Porque é isso que eu acredito. Nós estamos aqui diante de um crime que não tem como achar normal em lugar nenhum do mundo. E continuamos juntos, né, com todas as entidades que se juntam a nós, no mundo inteiro, para reverenciar essa mulher que é um ícone hoje no Brasil, no mundo, e vamos continuar lutando para que isso seja cada vez mais claro e que venhamos saber quem são os mandantes da morte da Marielle. Muito obrigada.
Obrigada, dona Marinete. Agora a gente vai passar para a Ágata. Bom dia a todos. São 3 anos, né, já da morte do Anderson e da Marielle. Exatamente o que a dona Marinete falou. São 3 anos de luta, de muita dor, mas também de busca por justiça. Eles tiveram os planos interrompidos, muitas coisas que ainda iam fazer. E acho que, pelo menos para mim, esse mês tem sido um dos piores, porque além dessa busca por respostas, por justiça, por caminhar da investigação, a gente ainda tem aqueles trâmites legais e religiosos para resolver. Então, cada mês que passa vai dando uma diminuída na força assim, para lidar com algumas coisas. E esse mês foi bem pesado para mim, pelo menos. E a gente fica também pensando se a gente vai chegar mesmo a ter uma resposta dos mandantes. Eu confesso que a esperança não morre, mas as coisas vão caminhando e a gente vai recebendo notícias e vai duvidando um pouco, né, das coisas, das instituições, das buscas. E eu espero que a gente tenha a fé renovada com essas assinaturas. Eu fiquei impressionada com a campanha da anistia, com essa luta incessante para acompanhar a gente e tentar a justiça, tentar respostas. E são momentos assim que crescem a nossa esperança de que vai chegar a sabermos os mandantes, a termos respostas, porque por mais que a gente tenha alguns processos já caminhando, e eles sempre falam muito disso, né, dos outros processos e outras ações que orbitam o da Marielle e do Anderson, até pela pandemia também, eu fico com essa sensação de que ficou um pouco parado, né, de que já estamos sem resposta há muito tempo. 3 anos é tempo demais, pode até não ser para a investigação, e eu entendo esse argumento de que o tempo da família, né, de querer resposta não é o mesmo da investigação, mas cada tempo, cada dia que passa, só aumenta a dor. Então, espero que não passem mais 3 anos e que a gente tenha essa resposta logo. Obrigada por tudo, pelo empenho de vocês, e é isso, vamos seguindo e torcendo para que acabe o mais rápido possível. Obrigada, Ágata. Agora a gente vai passar para a Aniele Franco, diretora executiva do Instituto. Oi, gente, bom dia. Situação diversa, né? Seria muito melhor se a gente pudesse estar conseguindo se aglomerar. Agradeço a presença de todos. Desculpa aí qualquer coisa que não dê certo, mas a gente estava se empenhando muito para que a gente pudesse, enquanto família, estar aqui hoje com vocês. Bom, é com muita dor, mas é também com um forte senso de justiça que eu falo hoje aqui sobre esses 3 anos sem resposta, né? Ou melhor, com respostas, mas só que parcialmente sobre essas investigações. Como a gente já falou, alguns de vocês, hoje o Instituto Marielle Franco, que é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, atua nos temas de justiça racial e defesa dos direitos humanos. E é fundada também pela família da Mari, né? A gente lançou aí um compilado nesses últimos 3 anos, que tem como intuito apresentar a forma sistematizada as questões mais importantes a respeito da investigação e o árduo caminho de luta por justiça que nós, a família, mas também aí milhares de pessoas em todo o mundo percorreram e continuam até percorrendo até aqui, né? Ao mesmo tempo que, ao idealizar essa ação, que a gente chama hoje para lançar aqui com vocês o dossiê de 3 anos do caso de Marielle Anderson. A gente percebe um sentimento e a necessidade de uma verdadeira luta por justiça, no qual a gente já vem falando. Também percebemos que o quanto a investigação do caso passou por dezenas de mudanças, né? E o quanto, mesmo após 3 anos, a gente não consegue uma resposta para o mandante do crime e a motivação real que vem por trás desse crime tão grave, tão brutal e tão bárbaro, né? 3 anos é um tempo constrangedor para as autoridades brasileiras que ainda não deram aí, não encontraram a resposta de quem foi o mandante e qual o motivo desse caso que choca o mundo inteiro. Hoje, milhões de pessoas falam o nome da Mari, evocam sua luta, lembram sua trajetória, cobram por justiça para ela e para o Anderson.
mas ainda assim as autoridades brasileiras têm aí um verdadeiro atestado de incompetência na resolução contra os defensores de direitos humanos e mulheres, né, e pessoas negras de todo o Brasil. O Brasil não pode ser o país da impunidade para esse tipo de crime. A gente não pode ser visto aí como exemplo de impunidade para esse tipo de crime. Então, nós sistematizamos em mais de 50 pontos esses marcos dos 3 anos de luta por justiça e da investigação do caso, que passam pela prisão dos executores, mas também pelas trocas do comando de investigação. Passam por 2 eleições no Brasil, que certamente impactaram o rumo da investigação, né? E uma série de possíveis interferências que ainda a gente não tem concluída e com muitas respostas aí em aberto. O Instituto preparou esse site com 14 perguntas fundamentais sobre a investigação e continuam em aberto, né? São 14 perguntas que seguem sem respostas. Após 3 anos, e a gente ainda está aí apresentando isso em formato de ofício para as autoridades. Nós tentamos nos reunir com o governador, mas ainda não obtivemos resposta nenhuma, e é com esse sentimento ainda de injustiça, mas também com essa energia de quem constrói muita coisa pela memória e pelo legado da minha irmã, é que a gente está aqui hoje. Rafa vai começar a mostrar o site. Só para lembrar aqui o meu amigo Marlindo de compartilhar. Enquanto ele compartilha, eu vou tocando. Bom, na linha do tempo, é possível que a gente, quando vocês entrarem no site, né, quando vocês abrirem a homepage, o que vocês vão encontrar? Na linha do tempo, é possível que a gente navegue pelo site e possa escolher entre ver o compilado dos marcos na investigação do caso e também as principais ações na busca de luta por justiça em todo o mundo, e principalmente ações realizadas pela família. Amigo, você pode botar aí a linha do tempo um pouquinho. E aí, agora, a gente vai mostrar para vocês, mais ou menos, as 14 perguntas sobre o caso, né? Nós reunimos ali 14 perguntas que ainda estão sem respostas. Bom, e aí elas estão divididas como? Sobre o crime. Quem mandou matar a Marielle? Qual a motivação do mandante do crime? Por que ainda não se avançou na investigação sobre a autoria intelectual do crime? Qual é a ligação do responsável pela clonagem do carro com o crime e esse grupo de milicianos ligado a Adriano Nóbrega e ao escritório do crime? Qual a conclusão das investigações sobre o extravio das munições e armas da Polícia Federal usadas no crime, vale frisar? Quem desligou, como e quem, a mando de quem, as câmeras de segurança do trajeto de Marielle e Anderson percorreram não estavam funcionando? Então, essas são perguntas ligadas ao crime. Já perguntas ligadas à investigação. Por que não existe uma atuação condenada das instâncias, em níveis estaduais e federais sobre a elucidação do caso da Marielle e do Anderson? Porque até agora o Google não entregou os dados solicitados pelo MP do Rio de Janeiro e pela Polícia Civil pela investigação? Por que houve tantas trocas de comando da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro responsável pela investigação desse crime? Houve tentativa de fraude nas investigações? Por quem e para quê? Foi aberto um inquérito pela Polícia Federal para apurar as interferências na investigação do caso? E por que, em meio a essas investigações, o superintendente regional da Polícia Federal do Rio de Janeiro foi trocado? O presidente Jair Bolsonaro informou que Rony Lessa foi ouvido pela Polícia Federal sobre o caso do porteiro. Esse interrogatório foi entregue ao Ministério Público e à Polícia Civil do Rio de Janeiro? Ainda não sabemos. Continuando mais ali nas perguntas sobre a atuação dos órgãos externos, né? Por que o governo brasileiro não forneceu todas as informações demandadas pelo Alto Comissariado de Direitos Humanos das Nações Unidas? Também não sabemos. Por que as recomendações da Comissão Externa realizada no âmbito do Congresso Nacional no ano de 2018 ainda não foram implementadas? Bom, além de tudo isso, a gente segue aqui lutando para que mais nenhuma que queira ocupar a política sinta que está colocando sua vida em risco, sem saber se elas serão novas Marielles ou não. Por isso que, junto a parlamentares que se inscreveram na Ana Marielle Franco, abro aqui um parênteses para dizer que toda e qualquer pessoa candidata em 2020 poderia ter se comprometido com a Ana Marielle, que foi aí um conjunto de políticas e práticas elaborada pelo Instituto nas eleições de 2020, a partir da sistematização do legado dela, do trabalho que ela vinha fazendo já na mandata, de 1 ano e 3 meses, é que a gente hoje está apresentando um pacote legislativo e uma campanha do Plantando Sementes. Nesse mês, 70 parlamentares de 45 cidades de todo o Brasil se comprometeram em protocolar o projeto que cria, no dia 14, o Dia Marielle Franco de enfrentamento à violência política contra mulheres negras, LGBTQIA+, e periféricas.
e mais de 12 projetos de leis apresentados pela Mari no Rio de Janeiro para serem multiplicados em outras cidades, adaptando cada um às suas realidades locais, obviamente, né? Essa é uma forma que a gente tem aí encontrado de manter o legado político da Mari vivo. O Instituto realiza essa ação nacionalmente para enviar uma mensagem sobre a importância do fazer Marielle, não só do falar Marielle. Não é só falando dela que a gente se sente representado na política. E, além desse pacote legislativo, a gente envia também um modelo de discurso para que as vereadoras possam falar na tribuna e ecoar uma só voz sobre a importância de levar o legado da Mari adiante. O vídeo desse discurso será uma das nossas ações para o próximo domingo, no dia 14 de março. Então, tanto a Agenda Marielle Franco como o Plantando Sementes são ações que totalmente estão aí ligadas à razão do ser do Instituto Marielle Franco, que tem hoje como essa missão de potencializar mulheres negras, LGBTQIA+, e periféricas, e se baseia nos pilares de lutar por justiça, defender a memória, multiplicar o legado e regar as sementes de Mari. Eu deixo aqui a mesma pergunta que eu deixei no Twitter, assim que as mulheres foram eleitas, embora tenhamos um número até ok, diria satisfatório, a gente ainda não tem o número que nós gostaríamos de ter de mulheres negras ocupando a política, como a minha irmã também dizia. Mas uma vez que elas ocupam, quem cuida dessas mulheres? Quem cuida para que Ana, para que Carol Yara, para que Érica Rito, Érica Malunguinho, Thaís Ferreira, Tainá de Paula não virem, não venham a ser outra Marielle. Acho que é isso, obrigada. E a gente vai passar agora para a Jurema e depois a gente segue para as perguntas, pessoal. Agora é Jurema, representando a Anistia Internacional Brasil. Obrigada, Marcela, obrigada, Aniele. Bom dia a todas, todos e todes. Bom dia, dona Marinete, seu Antônio, Aniele, Luiara, Ágata. Esse é um dia bastante difícil e desafiador para vocês, e vocês sabem que a Anistia está junto de todas e todos nessa luta. Eu quero destacar que, durante todos esses 3 anos, né, foram 3 governadores, 2 procuradores gerais de justiça, 3 delegados, 3 promotoras. Entre os responsáveis pela segurança pública no Rio de Janeiro, foram um total de 5 trocas, né? Desde a extinta Secretaria de Segurança Pública até a atual Secretaria de Polícia. 3 anos em que a gente pergunta quem mandou matar Marielle Franco e por quê. É inadmissível que 3 anos depois a gente ainda não tenha a solução definitiva desse caso, a gente não tenha, por parte das autoridades do Rio de Janeiro e do Brasil, uma comunicação clara de que violências, ameaças e assassinatos de pessoas que lutam por justiça, por liberdade, por direitos, pela dignidade de quem mais precisa, gente como Marielle Franco, a gente não pode aceitar que as autoridades brasileiras não dêem uma resposta clara a essa tentativa de silenciamento. É o silenciamento de uma vereadora, a 5ª vereadora mais votada da cidade do Rio de Janeiro, assassinada em pleno exercício do mandato no centro da cidade do Rio de Janeiro. E eu estou sublinhando determinados detalhes para a gente continuar entendendo o descalabro dessa situação e o quão é inadmissível até agora não haver respostas consistentes. É preciso que as autoridades brasileiras venham ao público dizer quais são as suas dificuldades, porque há dificuldades. Não é? Há dificuldades em proteger a vida de quem luta, proteger a dignidade e a integridade física de ativistas, de defensores e defensoras de direitos humanos. É preciso notar que o Brasil é o 3º país do mundo mais perigoso para quem luta por justiça e dignidade, e essa atuação do Instituto Marielle Franco, apontando as parlamentares sementes de Marielle em risco e demandando a proteção dessas pessoas, é um exemplo forte, uma ação contundente que o Brasil tem que responder. Não é? Nós temos, ao longo desses 3 anos, demandando das autoridades que sejam transparentes. Não é? Que sejam transparentes. As autoridades respondem que esse caso é complexo, mas o que quer dizer esta complexidade? É complexo porque o Brasil não tem o costume de investigar o assassinato de ativistas. É complexo porque o Brasil não sabe como garantir justiça para esses número
números incontáveis de assassinatos de ativistas e de cidadãos e cidadãs no Brasil. É esta a complexidade. É complexo porque novas ferramentas precisam ser adquiridas, novos protocolos precisam ser criados. É complexo por quê? Por quê? Será que 3 anos não é tempo suficiente para superar essa, entre aspas, complexidade e apresentar as respostas? Nós, da Anistia Internacional, estamos ao lado das famílias desde o primeiro momento e hoje a gente vai levar para o novo governador e o novo procurador-geral, né? o terceiro governador e o segundo procurador-geral, esse 1 milhão de assinaturas. Esse 1 milhão de assinaturas representam outros milhões de pessoas do Brasil e do mundo inteiro que mandam diferentes mensagens. Primeiro, uma mensagem para a família de Marielle e para a família de Anderson, que essas famílias não estão sós. O mundo inteiro está ao lado de vocês nessa luta por justiça. O mundo inteiro está ao lado da população do Rio de Janeiro e da população brasileira nessa luta por justiça. Essa luta por justiça precisa fazer a diferença, precisa ajudar o Brasil a virar a página desse campeonato terrível de assassinato de gente que luta por justiça e direitos. Esse 1 milhão de assinaturas é uma oportunidade das autoridades prestarem contas ao Brasil e ao mundo. Nós ouvimos aqui dona Marinete lembrar que o mundo inteiro está fazendo hoje ações, tem feito ao longo desses 3 anos ações, enviou mensagens, envia constantemente mensagens às autoridades brasileiras. Mecanismos multilaterais como as Nações Unidas, a Organização dos Estados Americanos, o Conselho de Direitos Humanos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, também têm acompanhado essa situação e respostas não vêm. Governos pares das autoridades do Rio de Janeiro e do Brasil têm também mandado mensagens. Nós já tivemos mensagens do prefeito de Nova York, do prefeito de Londres, do prefeito de Paris e de outras autoridades. É muita gente preocupada com o Brasil, muita gente preocupada com essa aparente ineficiência. É preciso saber as respostas, é preciso saber quem mandou matar Marielle Franco e por quê. É fundamental que o governador Cláudio Castro, o procurador-geral Luciano Matos respondam por que não querem receber as famílias no dia de hoje para explicar às famílias e à Anistia Internacional, que representa esse 1 milhão de pessoas no mundo inteiro, para dar as informações necessárias sobre o andamento das investigações, para dar as informações necessárias, não apenas às famílias, não apenas a esse 1 milhão de pessoas que mandou mensagem direta querendo saber, mas a sociedade do Rio de Janeiro, a sociedade brasileira e a sociedade global. Por que o governador Cláudio Castro e o procurador-geral de Justiça, Luciano Matos, não querem vir a público? E esse pedido de audiência seria uma oportunidade para que eles pudessem mandar uma mensagem clara àqueles e aquelas que querem silenciar a luta aqui no Brasil, a luta por mudança, a luta por justiça e a luta por direitos, e que tentaram silenciar Marielle Franco. Marielle Franco não está aqui, mas seu silêncio foi recusado. As sementes estão aí, as famílias estão aí mostrando que não desistem e não desistirão. E eu quero destacar, é muito importante para o Brasil. O Brasil tem que agradecer a essas famílias que superam a dor para lutar por justiça e dignidade, porque seus entes queridos, Marielle Franco e Anderson Gomes, não vão voltar, mas ainda assim ultrapassam a dor, superam a dor, colocam a dor como motor para produzir mudança no Brasil. O Brasil precisa ser um país justo. O Brasil precisa ser um país onde lutar por justiça, onde lutar por segurança pública, onde lutar por dignidade da população negra, lutar por dignidade e direito para as pessoas que moram nas favelas. Isso tem que ser reconhecido como um bem, não é? Um bem que a sociedade produz, e essas pessoas que lutam precisam ser protegidas e não atacadas. Esse pedido de audiência é uma oportunidade para as autoridades mandarem esse recado, que não vão aceitar que esses crimes sejam cometidos outra vez. Portanto, para nós é fundamental dizer que já passa da hora das autoridades agirem de forma transparente. 3 anos é tempo demais. Nós, da Anistia Internacional, vamos continuar ao lado da família de Marielle Franco, da família de Anderson Gomes e de todas e todos
aqueles e aquelas que lutam por justiça. Justiça por Marielle Franco e por Anderson Gomes e justiça para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Muito obrigada. Bom, nós vamos abrir, então, agora para as perguntas. O primeiro a perguntar é o repórter Henrique Coelho, do G1. Bom dia, me ouvem? Sim. Beleza, gente. Eu queria perguntar para as famílias o seguinte, essa notícia do dia 4 de março, dizendo que foi iniciada uma força-tarefa específica para a resolução do caso envolvendo a Marielle e o Anderson, dá alguma esperança para vocês? Queria saber se na avaliação das famílias essa força-tarefa poderia ter sido feita antes, se essa força-tarefa demorou tempo demais para ser consolidada no Ministério Público. Muito obrigado. A gente acredita, sim, que essa criação da Força-Tarefa é uma sinalização positiva na avaliação da gente, pelo menos do Instituto, e a gente tem confiança no trabalho que os promotores desenvolveram na primeira etapa, né, na investigação do caso. A gente reforça aqui a importância da família acompanhar todas essas etapas da investigação, sabe? Sabemos que a mudança do procurador-geral é a oportunidade de realinhamento das prioridades do Ministério Público, e o que a gente quer mesmo é a elucidação desse crime, seja prioridade para a democracia brasileira, né? Porque ele deixa aí escancarado quão frágil é a nossa democracia. E toda essa iniciativa de ampliação de grupos de trabalho que possam ajudar a chegar nos mandantes é sempre positiva para nós. Deixa aí aberta para a Ágata também poder dar a opinião dela, mas isso aqui é uma opinião nossa conjunta. Ágata. Eu acredito que levou tempo demais. Ela era uma parlamentar em exercício, essa força-tarefa devia ter sido criada lá no início. Não tinha como pedir para a DH, por exemplo, dividir a atenção com esse caso com outros casos. E não é uma questão de privilégio fúnebre, sabe? Eles falam tanto para a gente que tiram desse caso técnicas inovadoras que vão ajudar a solucionar outros casos, inclusive. Então, sim, é importante que tenha um olhar diferenciado. Não tem como ser diferente. Então, acho que isso devia ter sido feito lá no início. A próxima pergunta é do Igor Carvalho, da TVT. Igor. Bom dia. Aniele, você falou durante a sua fala inicial que 2 eleições no Brasil impactaram o caso. Eu queria saber quais e como elas impactaram, por favor. Obrigado. Bom dia, Igor. Tudo bom? Bom, as eleições de 2018 e 2020 impactaram o caso pela mudança de cenário que ocorreu em âmbito federal e no âmbito municipal. Não diretamente, é claro, né? A gente sabe aí que a gente teve muitas conquistas com as eleições de mulheres negras e um aumento de representantes que se inspiram na luta da Mari, né? Mas é inegável que a eleição do Bolsonaro, por exemplo, aqui no Rio, e a eleição do Witzel trouxe insegurança para o andamento das investigações e desconfiança, inclusive, nas instituições. E eu acho que também tem um outro detalhe importante de citar quando eu falo desse impacto, né? O discurso de ódio e os ataques que a gente vinha sofrendo, as desinformações, as fake news, tudo isso acho que construiu aí, ainda constrói, de uma certa maneira, um cenário que dificulta, sim, que as investigações desenrolem com máxima urgência, porque tem também aquelas coisas que nos expõem e que tentam também, ao mesmo tempo, silenciar. Eu acho que a gente fica meio ali numa corda bamba, sem saber para que lado que vai e o que confia e o que não confia, sabe? Acho que era isso que eu tentei dizer. Jurema, quer fazer algum comentário? No momento, eu acho que destacar que, de fato, o ambiente de polarização, o ambiente político não colabora para que as coisas ocorram da melhor forma possível, e é preciso que as autoridades estejam atentas a isso. Não é? A gente espera uma investigação séria, imparcial, e que baseadas nos padrões internacionais. É isso que a gente espera. Então, a gente espera que
a força-tarefa agora e todas as autoridades envolvidas, incluindo o governador e o procurador-geral de Justiça, que zelem por essa imparcialidade, zelem por essa seriedade e zelem pela celeridade também, porque 3 anos é tempo demais. Agora a pergunta da Lívia Bonar, da Record TV. Por favor, Lívia. Lívia Bonar, da Record TV, por favor. Oi, vocês estão me ouvindo? Bom dia a todos. Com relação à decisão da Justiça de manter o júri popular do Rony Lessa e do Elcio, eu queria saber se essa decisão traz alguma esperança para a família de que, diante de uma pena mais séria, mais severa, de que eles possam talvez revelar o mandante do crime, ou se vocês acham que isso não vai mudar em nada o cenário. Vai, mãe. Miriam, bom dia. Eu acho que a gente tem que manter uma esperança muito grande em relação a esse júri, né? Porque a gente sabe que se esses homens forem condenados, né, o máximo de tempo, eles possam, em algum momento, falar alguma coisa. Entendeu? Não quer dizer que eles vão fazer isso antes ou depois. A gente não se sabe ainda por que isso. Esses homens pertencem exatamente a um grupo de pessoas que viviam para matar os outros, né? Ganhavam a vida exatamente com isso. Então, é difícil você imaginar que, depois de uma condenação, que até porque tem mais uma pessoa presa na família deles, eles não possam... não é nem se comover, que não tem comoção nenhuma nessa gente. A gente sabe que não. A gente sabe que pode acontecer, entendeu? Com uma pena máxima, um deles possa falar alguma coisa em relação aos bandidos, na verdade, que esses homens sejam condenados, para que a gente possa manter essa esperança viva. Né? Porque, na verdade, nós não temos nenhuma testemunha ocular de tudo que aconteceu naquela noite. Mas eles mesmo preservando o que eles acham que não devem falar por conta de ameaças também que podem acontecer com a família, tem que manter isso muito firme para que a gente possa saber, né, em algum momento, quem foi, né, quem planejou, quem pagou e por que mandaram matar a Maria de Franco. É isso que a gente espera de um júri popular e a gente confia muito que isso seja o mais rápido possível. Agora, Camilo Rocha, do Nexo Jornal. Camilo. Está mudo. Bom dia a todos, desculpa. Essa pergunta eu acho que pode ser respondida tanto pela Jurema como pela Aniele. Eu queria saber se você pode fazer uma avaliação do posicionamento da atuação do governo Bolsonaro até agora com relação ao caso Marielle, olhar para esses últimos 2 anos e pouco de governo e fazer uma avaliação sobre isso. Pode ir, manhinha. Quer que eu faça primeiro? Bom, como eu disse antes, não é? O ambiente de polarização, de incitação ao ódio, né? de não enfrentamento ao racismo, às fobias LGBTQIA+, de criminalização dos movimentos sociais, esse ambiente, não é? Esse ambiente que a autoridade federal ajuda a construir, de fato, não favorece não favorece as movimentações em relação à justiça. No entanto, é preciso lembrar que a responsabilidade de apresentar respostas, nesse momento, está com o Estado do Rio de Janeiro, está com o governador do Estado, com a chefia de Polícia Civil e com o Ministério Público, Procurador-Geral de Justiça e agora com a Força Tarefa. Essas pessoas elas têm mandato, têm obrigações e têm deveres e que, para nós da Anistia Internacional, isso já é suficiente para fazer com que eles cumpram sua obrigação. As opiniões do presidente da República não devem interferir na condução adequada desse processo.
Aniele, não? Eu acho que contemplou bem, acho que é isso mesmo. É uma avaliação que ele traz tudo que a gente repudia, né? E tudo que envolve o nome da Mari do Anderson, as pessoas têm isso, principalmente os eleitores dele. Eu acho que a Jurema conseguiu sintetizar e trazer resumidamente muito bem. Eu queria voltar à pergunta sobre o júri, pedir desculpa à Agatha que eu não passei a palavra a ela. Agatha, você deseja responder? Não, tudo bem. Sobre o júri, eu não acredito que eles tenham a intenção de falar nada. Mas também não sei, né, com a quantidade de anos que eles acabem pegando. Me preocupa muito eles terem passado tempo presos juntos, né, pelo menos podendo conviver. Então, me preocupa muito. Mesmo no júri, essas intenções, eu sou um pouco descrente de que eles falem alguma coisa. Obrigado, Agatha. Agora, Liane Borges, do SBT. Liane, por favor. Oi, bom dia a todos. Eu gostaria de saber, como a Jurema já citou, a mudança nas investigações e também... Tá muito baixo, Liane. Oi, estão me ouvindo agora? Melhorou? Melhorou. Então, bom dia a todos. Eu gostaria de fazer também aqui o levantamento sobre o que a Jurema da Anistia comentou, que houve sucessivas mudanças nas administrações e também nos órgãos de investigação, e se isso fez com que houvesse uma grande demora, ou há, de fato, na opinião das famílias, um acobertamento para que não se chegue ao mandante do crime. E se eles temem, né, em relação a isso. A gente pode começar com a Agatha agora. Eu não acho que exista um acobertamento. Eu acho que as mudanças realmente atrapalham, tanto no MP, quanto na DH, na Polícia Civil, e são muitas trocas, às vezes não tão bem alinhadas, né, uns com os outros, e toda pessoa que começa, que entra, tem que pegar lá do início, se inteirar de tudo que aconteceu, e às vezes com uma linha não tão parecida, e aí começa diligências completamente diferentes, e acho que atrapalha bastante, dificulta muito, e faz retornar para o início. É basicamente isso. Acho que é isso. Acho que a Agatha falou super bem, não tem mesmo, se a gente for pensar por essa coisa do comportamento, mas a mudança de autoridade sempre impacta, né? E muitas vezes não colabora mesmo. A gente acredita, como disse também a Jurema já várias vezes, que as investigações têm que ser feitas de forma sempre imparcial, né, amigo? Além do imparcial, séria e comprometida. A gente pediu, né, uma reunião no Ministério Público e Governo do Estado para entender em que estágio está realmente essa investigação e quais serão os primeiros passos no procurador e fazer essas mesmas perguntas do dossiê que foram apresentadas aqui, mas como a gente já disse, também não tem resposta. Então, a gente tem que exigir um pouco mais para as autoridades e, quem sabe, né, ter aí alguma resposta futuramente. Mas mesmo tendo políticos não sendo suspeitos, desde o início, não há, na opinião de vocês, nenhum temor, já que as investigações já estão há 3 anos e vocês continuam nessa luta. Não há nenhum temor por parte da família hoje em continuar lutando? Você diz temor da gente ter medo de pedir por justiça, pedir por investigação, Liane? Pela própria vida de vocês, é uma história de luta que foi construída, mas que pessoas continuam por aí e ainda não se chegou a um desfecho. Sim, acho que o temor sempre tem, né? Eu acho que a gente, com certeza, sim, a gente vem vindo aí de momentos difíceis, além de que acho que não só o temor da gente, enquanto família, obviamente, que vira e mexe recebe ameaça, vira e mexe está na rua andando, recebe algum tipo de discurso de ódio, mas a gente também teme muito visando a violência política, por exemplo, contra mulheres que se inspiram na Mari e colocam seus corpos ali corajosamente a entrarem na vida política, né? Não conseguem ainda exercer o que lhe foi de direito, mas por parte da gente também sim. A Agatha pode falar um pouco.
Para mim é um pouco diferente, eu acho. Eu não tenho temor em relação à minha vida ou alguma coisa assim, mas me preocupa saber que o mandante pode ser algum político, alguém com certo poder, e a gente, claro, não sabe quem é, então a gente não sabe que ingerência essa pessoa tem, mas aí a gente chegar a falar que tem alguém que possa estar tendo qualquer tipo de participação na investigação, eu acredito que seja um pouco drástico demais. A gente conseguiu indiciar os dois executores e acho que tem provas para isso, então acredito que não existe essa interferência tão grave assim esse ponto, até porque seria surreal, né, a gente trabalhar com uma hipótese dessa. Jurema? Eu queria só complementar o que a Agatha e a Aniele acabam de responder, destacando que, enquanto esse crime brutal não for resolvido, ninguém está seguro. De fato, ninguém está seguro. Né? Porque o que está sendo dito, a mensagem que está sendo passada até agora é a mensagem da impunidade. E impunidade torna a vida de quem luta por justiça mais ameaçada. Não é? Daí que nós, da Anistia Internacional, representadas nesse 1 milhão de vozes de hoje, não é? Consideramos central irmos às ruas, sejam as ruas físicas, com todo cuidado, ou seja, as ruas virtuais, para nos manifestar e cobrar por justiça. Porque é a população, é o conjunto de cidadãos e cidadãs que vai contribuir para que as autoridades percebam e cumpram suas obrigações de transparência, de celeridade, de seriedade, de imparcialidade. Não é? A Anistia Internacional nunca teve acesso ao inquérito, e é correto isso, porque ele corre sob sigilo, e nós defendemos o sigilo da investigação. Portanto, não temos como falar se há acobertamento ou não. Mas, desde 2018, a gente tem reiteradamente pedindo garantias de segurança para todas e todos. Não é? Porque, de fato, enquanto as pessoas, né, os responsáveis intelectuais estão por aí, a gente não sabe o que pode acontecer. É fundamental que as autoridades assumam o seu dever, inclusive, de garantir a proteção das pessoas, de todos e todos envolvidos. Obrigado, Jurema. Agora, Paula Guimarães, do portal Catarinas. Olá, bom dia. Eu falo aqui de Florianópolis, Santa Catarina. O portal Catarinas é um portal de jornalismo voltado às questões de gênero, feminismos e direitos humanos. Eu queria saber, então, quais os principais pontos apresentados pelo dossiê sobre as falhas da investigação ou mesmo indícios de corrupção para encobrir provas. Bom, sobre esses pontos do dossiê que falam da debilidade da investigação, né, a gente acredita que a mudança do comando do caso, da chefia da Polícia Civil, como a Agatha já falou, no dossiê a gente também apresenta, por exemplo, o marco da instauração da investigação pelo STJ para apurar as interferências na investigação estadual. Um outro ponto também, né, que é uma entrevista que o Witzel disse que ele sugeriu ao delegado responsável à época pelo caso de Newton Lages que prendesse imediatamente os executores do crime, ainda que sem esclarecimento sobre a existência de um eventual mandante para o crime, que era o mais importante ao nosso ver. Acho que é isso. Agatha, Jurema, querem comentar? Então, agora eu passo a palavra a Roberta Camargo, Alma Preta. Oi, pessoal, bom dia. A gente teve acesso ao dossiê ontem, então eu já fiz uma primeira matéria sobre isso, consegui ler tudo que vocês tinham proposto lá, e eu queria saber se vocês acreditam que a divulgação desse dossiê, até com a organização da linha do tempo, um pouco mais de acesso para uma parte da população que se perdeu ali, em tudo que aconteceu ao longo desses últimos 3 anos, isso possa ser um instrumento para pressionar as autoridades e acelerar o ritmo da investigação.
Sim, a gente espera constranger mesmo que após 3 anos de crime ainda não tenha sido nada resolvido, sabe? É para a gente botar lá a linha do tempo para que analisem, né, esses diversos percalços nas investigações, e também mostrar que a gente conseguiu ali sistematizar ineditamente um dossiê com essas 14 perguntas que a gente quer resposta, né, mãe? Acho que é a indignação da família sendo colocada no dossiê, sabe? Eu acho que é um reforço que a gente tem para cobrar mais as autoridades, para deixar eles constrangidos em relação ao que está acontecendo, todas as mulheres negras que foram eleitas. Esse dossiê é exatamente para isso. É para que traga essa pauta muito presente, para que eles tomem uma providência em relação a isso tudo. A todo ataque, a toda atrocidade que tem acontecido verbalmente com essas mulheres, e que elas ponham eles põem um ponto final nisso, né? Não diretamente, mas que eles possam construir um meio, um mecanismo para que a gente possa, essas mulheres, ter mais segurança dentro dos parlamentos, na rua e em suas vidas pessoais. Obrigada, gente. Obrigada, Beta. Queria aproveitar e pedir a palavra da Viviane Nascimento, da Rede TVT, que também faz uma pergunta relacionada a isso que a dona Marinete acabou de falar. Viviane, por favor. Bom dia a todos e todas. Realmente, a minha pergunta tem a ver com essa situação da vulnerabilidade das mulheres na política, né? As eleições de 2020 escancararam essa vulnerabilidade. O Instituto acompanhou algum desses casos, denunciou, está cobrando, a Anistia também. A gente sabe que o Brasil é um dos países mais perigosos para defensores e defensoras de direitos humanos. Então, eu quero saber se essa pressão, se essa denúncia que vocês já fizeram desde as eleições de 2020, se vocês tiveram alguma resposta das autoridades, mas também dos partidos, para ter protocolos de segurança para que essas mulheres possam se sentir mais protegidas, se teve algum movimento nesse sentido, ou se, ao que parece, não se aprendeu nada com o caso da Marielle. Não. A gente vem fazendo muita coisa aí em relação à violência política, né? Acho que desde o ano passado a gente vem incidindo contra a violência política, né? Especificamente contra mulheres negras e trans. A gente conseguiu lá uma aprovação histórica com o STF para financiamento e visibilidade. Oi, Vivi, a gente falei oi, que a gente já, desculpa, proporcionais aí para candidaturas negras, né? A gente mandou muitos ofícios para o partido, a gente continua sem resposta. Incidindo também na ONU e nas instâncias nacionais, nas instâncias internacionais. A gente não quer que haja realmente mais Marielles. Então, respondendo muito diretamente assim, a sua pergunta, os partidos que ainda não nos responderam, né, mesmo com a consulta, a gente vai continuar insistindo, porque eu acho que isso também é nosso papel, mas os organismos internacionais estão respondendo, né, o que traz aí também mais ou menos o que é o caso da Mari, digamos assim. A gente vai continuar lutando, a gente vai continuar a pesquisa. Eu acho que vale destacar aqui o trabalho que o Instituto fez com a pesquisa de violência política contra mulheres negras foi incrível. A gente tem diversos tipos de violência, sabe? Aquilo que a gente abre e tem, inclusive, alguns gatilhos quando lê, porque pensa diretamente, inclusive, na minha irmã. E foi ali uma pesquisa que escancara que é definitivamente sempre contra mulheres negras e mulheres trans, né? E é um ataque definitivamente também direto à democracia. Eu gosto sempre de frisar que, quando vocês abrem a pesquisa de violência política que o Instituto fez no ano passado, a gente encontra diversos tipos de violência, mas, por exemplo, de 10 mulheres, 8 dessas mulheres sofreram violências que vinham diretamente geradas por pessoas que estavam concorrendo contra elas, né, ali, no páreo da política, fosse de um partido opositor ou de uma pessoa direta oposta. Então, é uma pesquisa que demonstra toda essa fragilidade e, mais uma vez, eu acho que eu nunca vou me cansar de perguntar como que a gente cuida dessas mulheres, né? Porque a gente consegue incidir enquanto instituto, mas a gente precisa que leis sejam criadas que, de fato, tenham algo concreto a protegê-las. Sei lá que se a Marielle pudesse, né, ter ali uma segurança, a gente tivesse já esse tipo de pensamento que o Instituto hoje traz, será que ela não estaria conosco aqui hoje? É a pergunta que eu também me faço e deixo aqui para vocês. Emma? Bom, eu só queria fazer um breve comentário depois, junto com o que a Aniele falou, é que aí é também inadmissível, né,
que tanto tempo depois, o Instituto lançou aquela pesquisa para as instituições, seja as instituições governamentais e estatais, seja os partidos políticos, né, que são organizações da sociedade civil, que não sabiam, se até aquele momento não sabiam que essa violência acontecia, agora já sabem, e essa violência está documentada, né? O trabalho, a pesquisa do Instituto Marielle Franco demonstrou aí que a situação é gravíssima no Brasil. Portanto, é inadmissível que até agora não tenha apresentado resposta, porque é dever, trata-se de um dever, de uma obrigação. O que eu quero dizer como Anistia Internacional é que essas instituições, partidos políticos de todas as cores, e as instituições estatais estão desafiadas a apresentar respostas e apresentar respostas com urgência. Nós, Movimento Internacional de Direitos Humanos, o Instituto Marielle Franco e as organizações comprometidas com a lisura e com os direitos, a gente vai continuar pressionando, mas é preciso que essas instituições respondam e respondam o quanto antes. Agatha, quer fazer algum comentário? Eu vou ler aqui a pergunta do Yuri Corsini, da CNN, aqui no Rio, que está com problema no áudio. O fato de ter havido tantas mudanças no comando das investigações fez com que houvesse um distanciamento maior entre familiares de Anderson e Marielle com as investigações e os investigadores do caso? Como isso pode ter prejudicado na percepção das famílias em relação ao andamento dos trabalhos investigativos? Olha, eu acho que toda mudança faz impacto, né? A gente conta aí com todas as autoridades presentes nesse caso para que não interfira, né? Acho que não tem como acobertar um crime que foi tão bárbaro, não tem como se destacar que não se ter um resultado positivo. Mas a mudança realmente é uma preocupação. Eu hoje tenho acompanhado bastante, diretamente, porque eu sempre estou presente, né, em todas as reuniões. Já estive com o doutor Luciano Matos 2 vezes, depois da mudança. Ele está numa fase de transição ainda muito grande, né? Muita coisa em relação a formar uma equipe que possa ainda tocar isso muito bem, mas com a força-tarefa, e aquelas mulheres sabem mais do processo do que qualquer uma pessoa que esteja entrando nesse momento no caso. Então, é fundamental que essa força-tarefa tenha todo o amparo, né, dessas autoridades para que mantenham esse trabalho como elas pretendem e estavam fazendo muito dignamente. Então, a mudança que está tendo dentro da DH, dentro do Ministério Público, eu acho que soma com o que já estava sendo feito. Então, é fundamental que a gente ponha isso de uma maneira bem clara, para que isso não venha, né, interferir no trabalho que estava sendo feito com muita coerência. Essas mulheres conseguiram chegar a botar aqueles homens na cadeia, junto com toda a equipe que estava sendo feita, tanto do pessoal da Federal, que estavam junto com elas trabalhando, como com a DH, mesmo com o doutor Daniel Rosa, agora com o Moisés Santana, que também tem feito o trabalho dele muito bem, pelo menos até agora, e também o Bruno Gangoni, né, o que está agora coordenando o GAEC. Eu já estive com ele também, e ele se mostrou muito interessado, muito comprometido com o caso da Marielle e do Anderson, para que a gente consiga, o mais rápido possível, que não seja fácil, mas o mais rápido possível ter esse andamento para a gente conseguir saber quem são os mandantes. Agatha? Só fazendo uma complementação que a dona Marinete falou, o MP sempre esteve em contato com a gente, fazendo algumas reuniões periódicas, então, mesmo com as alterações, mantendo as doutoras que já estavam no caso e tendo esse contato com a gente, eu acredito que vai manter esse relacionamento, essas reuniões. É claro que a gente não recebe nenhuma informação que não possa ser passada, mas mesmo com a alteração na DH, em qualquer outro setor, as reuniões no MP fazem com que a gente tenha essa proximidade e possa ter as informações ali passadas, então acho que não acaba prejudicando, não. Jurema?
Eu quero só complementar dizendo que essas mudanças não podem comprometer o dever de transparência dessas autoridades, não é? Por isso que é chocante para a Anistia Internacional constatar que o terceiro governador que acompanha essas investigações e o segundo procurador recusaram fazer uma audiência no dia de hoje, ou não responderam até agora essa audiência. Não é? A transparência é um dever do agente público. Não é? Um assassinato grave como esse de uma vereadora no exercício do mandato requer toda a transparência possível e necessária. Portanto, a gente espera que as autoridades não se furtem a cumprir o seu dever de transparência com a família, com transparência com a população do Rio de Janeiro, com a população brasileira e com a sociedade global, porque o mundo continua de olho, o mundo continua querendo saber. Inclusive, quer saber cadê as autoridades que não vêm a público dar notícias, dar informações. Agora, antes da gente passar para as considerações finais, o Camilo Rocha, do Nexo Jornal, tem uma última pergunta. Obrigado. Para a Jurema, né, até pegando um pouco a partir do final aí da sua fala, né, eu queria que você comentasse mais um pouco, né, como é que reverbera a nível internacional essa situação, né? Uma legisladora, defensora dos direitos humanos, assassinada há 3 anos, né, sem que se descubra os mandantes. Que tipo de mensagem que isso manda sobre o Brasil para o mundo? Olha, a situação que a gente está vivendo, né, com essa lentidão, essa falta de respostas 3 anos depois, é, de certa forma, inexplicável para quem não vive no Brasil. É incompreensível, não é? Porque 3 anos depois ainda não se tem resposta. Né? É também incompreensível a falta de transparência das autoridades. O mundo inteiro quer saber uma resposta, não é? O mundo inteiro acompanha a história de Marielle e de Anderson, o mundo inteiro acompanha a luta das famílias, e não há uma explicação. Todo mundo sabe que crimes desse tipo são complexos, para usar um termo usado pelos responsáveis pela investigação. Mas no mundo, o mundo sabe também que há ferramentas, há possibilidades, e o mundo oferece ajuda. A Anistia Internacional, desde o começo, tem dito isso, que o mundo oferece ajuda também. É possível avançar, é preciso avançar. O Brasil não pode... Para o mundo, a mensagem que passa é que não é à toa que o Brasil é o terceiro país que mais mata pessoas que lutam. Para o mundo também surpreende o silêncio ou a fala muito baixa, né, das casas legislativas, porque, afinal, era uma parlamentar no exercício do mandato. Surpreende o silêncio das autoridades nos governos, não é? Ou seja, surpreende muito, mas, por outro lado, provoca também indignação e provoca mobilização. Nosso 1 milhão de vozes do dia de hoje é um exemplo disso. O mundo está surpreso, está indignado, mas continua clamando por mudança. Obrigado. Agora a gente vai para uma breve fala final de todos os porta-vozes. Eu queria saber se a Agatha quer começar. Obrigada a todos. Acredito que um caso tão emblemático como esse, tendo a Anistia como porta-voz dessa busca por justiça, é muito importante. É claro que nosso país não colabora com muita coisa, a gente vive momentos bastante complicados, mas eu torço para que isso também seja uma força motriz para que a gente consiga mudar não só essa investigação, mas que outras pessoas tenham seus casos resolvidos. A gente poderia ganhar um prêmio de homicídios não resolvidos, então que a gente possa também levar essa justiça para outras pessoas, que a gente consiga ter eleições melhores e que as coisas mudem para a gente, para as outras pessoas. Acho que essa luta é grande demais, com muitos assuntos, com muita importância. Então, vamos torcer para que não leve mais 3 anos e a gente
consiga ter as respostas que a gente merece e que as instituições devem a gente. Obrigada. Dona Marinete. Obrigada, mais uma vez. Acho que essa construção coletiva com todos os órgãos competentes que nós estamos aqui, somente a imprensa, para a gente manter isso muito presente no que a gente quer, ter uma condição melhor enquanto família, enquanto sociedade, né, para não aguardar mais, como a Agatha acabou de falar, mais 3 anos, ou seja lá o tempo que for. Você sabe que tem um empenho maior das autoridades competentes que estão acima, né, de todo esse caso, e construindo essa investigação de uma maneira sadia, coerente, com imparcialidade, para que a gente possa ter, seja lá quem for o mandante, seja lá quem esteja por trás disso tudo, ter alguma coisa positiva para que tenhamos êxito nas investigações, êxito junto com o Ministério Público, né, com todas as autoridades presentes dentro de tudo que tem acontecido nesses 3 anos. Eu agradeço mais uma vez, vamos continuar lutando. A nossa dor não tem como se imaginar o que é isso. Eu, como mãe, não tenho nem palavra para dizer o que sinto, tudo essa falta, entendeu? A covardia que foi feita com a minha filha, o porquê disso tudo. Então, mais uma vez agradecer e continuar acreditando na justiça, né? Primeiro de Deus, depois dos homens, que possa isso acontecer, para a gente ter uma tranquilidade maior, não que isso vai diminuir a dor de ninguém, não vai diminuir a minha, muito pelo contrário, mas é saber quem e por que mandaram matar a Maria de França. Obrigada. Dona Marinete, Aniele. É isso, acho que é isso. A gente quer agradecer todo mundo que esteve aqui hoje. Eu acho que é importante que a gente continue dando visibilidade para o caso, né, cobrando que a justiça seja feita. Como disse a Jurema, como disse a Agatha, como disse minha mãe. O mundo pergunta, né, o que está acontecendo. O mundo pergunta o que está acontecendo e repito que o Brasil ele não pode ser esse país da impunidade para a violência política contra as mulheres. Eu acho que a gente tem que enfatizar muito isso. Hoje a gente está aí com uma agenda colaborativa em março por Marielle, com ações de homenagens, com mais de 134 pontos já cadastrados, 13 países, 44 cidades que vão fazer ações virtuais em casa e em segurança, né, para a gente não esquecer aí essa pandemia também e não esquecermos nunca desse caso da Mari. 3 anos é muito tempo sem resposta, mas pouco tempo ainda para continuar defendendo a memória dela. Então, assim como a gente, família, assim como a Anistia, assim como o Instituto Marielle Franco também hoje tem aí esse papel importante, a gente vai seguir de mãos dadas com todo mundo que acredita e que pensa com a gente em construir isso coletivamente para uma resposta, para uma mudança e que a Mari não seja esquecida e que outras mulheres não venham a passar pela mesma coisa que a minha irmã passou. Acho que é isso. Obrigada, Tiago. Obrigada a todos e todas. Jurema. Bom, eu só somo ao que foi dito até aqui por Aniele, Dona Marinete e Agatha, em relação ao agradecimento, em relação ao destaque do papel fundamental que os meios de comunicação têm tido para não permitir que se esqueça, para não permitir que se relegue, né, às gavetas por aí esse processo, essa investigação e essa busca por justiça. Essa parceria tem sido fundamental, não é? Tem sido fundamental também a confiança das famílias, a parceria das famílias, a mobilização das pessoas no Brasil e no mundo, e a gente vai continuar fazendo. Hoje, seremos também uma organização mobilizada, já estamos em mobilização, vamos para as ruas do Rio de Janeiro com uma ação móvel das Vozes por Marielle, pessoas do mundo inteiro, nos seus idiomas, estão afirmando que 3 anos é tempo demais e querem justiça por Marielle e por Anderson. Essas vozes vão percorrer a cidade do Rio de Janeiro, vão falar para o governador do estado, vão falar para o procurador-geral de justiça, vão falar para essa cidade, vão falar para o mundo. 3 anos é tempo demais, o que queremos é justiça por Marielle, por Anderson e por o Brasil também.
Muito obrigada mais uma vez e contem sempre com a Anistia Internacional. Eu queria agradecer a todos os porta-vozes, queria agradecer a todos, todas e todos os repórteres, colegas, jornalistas, aos veículos que estiveram presentes nessa coletiva de imprensa, e a gente vai disponibilizar para quem se interessar essa gravação e para os colegas que não puderam participar dessa coletiva. Um bom dia a todos e até uma próxima oportunidade.